pregação em preparação da grande festividade que é comemorada, a Páscoa, na sequência dos eventos que precediam a cruz de Jesus. Agora continuamos nas últimas palavras da cruz. Jesus Cristo passou por muito sofrimento, irmãos, antes dele morrer, tá? E quando eu prego uma mensagem dessa, quando é pregada uma mensagem dessa, o objetivo não é ficar martelando em sofrimento. Eu sei que tem pessoas que às vezes não gostam de ouvir muito isso, não gostam de ouvir palavras de dor ou de sofrimento. Isso traz memórias que são ruins na vida, traz sentimentos ruins, mas não podemos evitar de falar o que Jesus fez por amor, por mim e por você. Então não podemos deixar de lado o sacrifício dele. Então essas últimas palavras de Jesus na cruz foi quando ele já passou por tudo o que ele já passou, toda a tortura emocional e física, e no final ele começou a proclamar ou dizer algumas frases que estão registradas na Bíblia. Mas nós paramos até o momento em que Jesus agora foi levado para a cruz, após ser torturado, e ele em Marcos 15 foi ajudado por um homem, porque ele estava muito fraco, irmãos, o corpo dele debilitado, e Jesus era um homem forte, um homem saudável, não tinha vícios, mas ele já estava tão debilitado que ele precisou de ajuda para carregar a cruz na trajetória até o Calvário para ser crucificado. E lá no Calvário, ou Gólgota, oferecem a ele uma bebida, que é uma mistura de vinagre com fel. Vinagre é a parte mais barata do vinho. E o fel, ele trazia um anestésio, virava um anestésio, um anestésico, né, para quem estava com dor e sofrimento. Então, o objetivo era tirar a dor de Jesus, ou deixá-lo anestesiado, e Jesus se recusa a tomar aquilo. Imaginamos, talvez o motivo era também para ele estar consciente do começo ao fim, para não em momento algum vacilar em nada do que lhe foi lhe dado como missão para cumprir e obedecer à vontade do Pai. Ele quis cumprir até o fim, e ele não tomou anestésico, ele não tomou medicamento, né, que eliminasse essa dor. E a primeira palavra, nós já falamos, a palavra que Jesus proferiu, foi uma palavra de perdão. Lembra-se que Jesus tinha ao redor todos os seus torturadores, os seus malfeitores, tanto religiosos, judeus, quanto políticos, quanto soldados, militares, romanos. E Jesus Cristo, ao invés de estar guardando rancor, guardando mágoa contra os seus torturadores, ele diz isso: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, não é porque aqueles homens estavam ignorantes do mal que faziam, não era isso, irmãos. Eles não sabiam o significado espiritual da vinda dele, por isso o rejeitaram, e não sabiam que eles também estavam sendo usados pelo próprio pecado, e para não dizer, usados por Satanás, para trazer aquela dor e sofrimento. Mesmo assim, Deus, que tem controle de tudo, amém, irmãos? Deus não é pego de surpresa. Deus usou a dor do nosso Salvador para nos trazer bênção. Deus já sabia e já nos preparou para isso. Jesus pede então aos seus torturadores: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração de Jesus, creio eu, foi respondida. Sabe por quê, irmãos? Porque os soldados que o torturavam, que o maltratavam, nós temos registro na Bíblia de que alguns deles declararam em fé genuína que eles entenderam quem Jesus era. Mateus 27, 54. E eu te convido a anotar esses versículos, tá? Por causa do tempo, nós vamos correr aqui. Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando Jesus era crucificado, irmãos, a natureza tremeu, o céu se escureceu, terremoto houve, e diz a palavra de Deus que até mortos ressuscitaram.
É interessante nós vermos, irmãos, que muita coisa aconteceu, e aqueles homens, torturadores, eles disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqueles homens já torturaram vários, mas nunca aconteceu isso na vida deles, irmãos. De os céus se escurecer, de um terremoto acontecer por causa de um homem que eles crucificaram. E eles entenderam. Dá para ver como Jesus teve a sua oração respondida? Ele orou pelos romanos também, orou pelos seus torturadores, e agora eles reconheceram Jesus. Os judeus religiosos, alguém pode falar, mas os religiosos são malvados, são cruéis, porque eles que incitaram o povo a gritar crucificam. De fato, irmãos, eles foram muito usados pelo inimigo para que fosse incitar a morte de Jesus. Porém, mesmo os religiosos também foram frutos ou alvo da oração de Jesus Cristo. Em Atos 6, 7, diz a palavra de Deus, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes começaram a crer em Jesus como Salvador. Demorou um tempinho, foi no início da igreja, mas Deus respondeu também, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Dá para ver, irmãos, entender que até o inimigo mais cruel pode ser fruto ou alvo da minha oração e da sua oração como cristão. Pessoas que às vezes inocentemente ou propositalmente lhe fazem mal, você deveria não se vingar, mas orar por elas. Interceder por elas assim como Jesus fez. E Jesus fez isso por mim, fez por você. Diz a palavra de Deus, que enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Não éramos amigos e nem pessoas arrependidas ou contritas quando Ele morreu por nós. Éramos inimigos e Ele morreu por nós. Romanos 5:8. Vamos abrir lá. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor, irmãos! Que maravilha! Que exemplo de prática de graça de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, irmãos, essa primeira frase, essa primeira palavra de perdão de Jesus. Depois, os soldados dividem as vestes de Jesus. E Jesus Cristo, então, ele tem aquilo acontecendo e muitas vezes não entende por que alguns detalhes são narrados na Bíblia. Interessante que isso era uma profecia da Bíblia, do Velho Testamento, que foi cumprido. Tudo foi cumprido, irmãos. Deus não se esqueceu de nenhuma vírgula do que ele falou que iria acontecer. Se Deus está preocupado com detalhes que foram falados séculos antes de Jesus, você acha que Ele não vai se preocupar com a sua vida e os seus detalhes, com a sua dor, com as suas frustrações? Com certeza Ele vai. Aqueles homens, as autoridades, na verdade, escreveram a acusação de Jesus em 3 idiomas, hebreu, grego e latim. E a acusação era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Era uma afronta falar isso, porque Roma já tinha um rei, né? Os judeus já haviam governantes. E quem era Jesus, então, que se dizia o rei? Só que, de fato, Jesus é o rei. Sempre foi e será. E aqui foi uma afronta, e foi um dos motivos pelos quais eles queriam acusar e matar Jesus Cristo. E na hora da crucificação, diz a palavra de Deus, em Marcos 15, 25, aqui está o texto, e era a hora terceira e o crucificaram. Então, irmãos, o relógio judeu é diferente do romano, ou atual. Hoje em dia nós usamos relógio romano. Tá? A hora que nós temos, agora nós temos o horário que é 18h36. Esse é o horário nosso, né? Mas é seguindo o padrão romano. Mas essa hora, quando diz a hora terceira, equivale para nós o horário aqui, que era 9 horas da manhã. Então Jesus Cristo, ele foi colocado, ele foi crucificado ali, pendurado na cruz, já crucificado nesse horário, na hora terceira. E ele ficou 6 horas pendurado na cruz, até ele morrer.
6 horas, irmãos, de dor e agonia, sofrimento. E durante as horas iniciais, Jesus Cristo começou a dizer essas frases, essa primeira frase que eu disse que era de perdão. E Jesus Cristo teve ao seu lado 2 criminosos, um à direita e um à esquerda, e nós falamos que até eles zombaram de Jesus Cristo. Mas um deles acreditou em Jesus como Salvador, se arrependeu e creu, e por isso ele foi salvo. E nós falamos então disso. E Jesus prometeu ao que acreditou nele, ao que creu, ao ladrão que se arrependeu e creu. Ele deu a palavra de salvação, uma promessa ao pecador arrependido. Em Lucas 23, 43, leia comigo o que está aqui na tela. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu àquele homem que nunca pisou ali numa igreja, aquele homem que merecidamente estava sendo morto naquela cruz, aquele homem que minutos antes zombou de Jesus também, junto com outro, mas que no último momento ele reconheceu o pecado dele, pediu ajuda para Jesus. Lembra-te de mim. E Jesus disse isso para ele. Por quê, irmãos? Ele pediu ajuda arrependido pelo mal que ele já havia feito, reconhecendo o seu pecado. E é assim que Deus quer que todo pecador chega a Jesus Cristo, irmãos. Não é chegar com orgulho, dizendo: olha aqui, Senhor, eu fiz coisas boas na minha vida, eu sou bonzinho, eu dou dinheiro, eu vou em tal lugar, eu ajudo as pessoas, olha quão bonzinho, olha, eu não sou tão mal quanto fulano, quanto ciclano. Não, irmãos, aquele homem, ele entendeu: eu mereço estar aqui, nós, ladrões, merecemos estar aqui, justamente, mas ele não fez nada de mal. Deu para entender a fé daquele homem? Nós somos pecadores, ele não. Senhor, lembra-te de mim. Ele pede ajuda para a pessoa certa e recebe da pessoa certa a ajuda. Hoje estarás comigo no paraíso. Vai estar na presença de Deus, vai gozar da eternidade com Deus, por causa da sua fé contrita em arrependimento e dependência completa de Jesus. Então essa foi a segunda palavra. A terceira palavra foi a palavra de cuidado. Jesus, mesmo no meio a tanto sofrimento, ele se preocupa com a sua mãe que estava ali. Provavelmente Maria já era viúva, porque se José estivesse vivo, ele provavelmente seria mencionado. Os homens, na cultura judaica, recebem o primeiro destaque. Quando não é mencionado, é provavelmente porque já tinham passado, já tinham falecido. Aqui Maria, então, ela recebe a atenção de Jesus. Eu falei domingo passado, imagina como Jesus estava, irmãos. Com o rosto inchado, com a coroa de espinhos perfurando o crânio, com sangramento, varada, cuspe no seu rosto, no seu corpo. Tanta dor e sofrimento, agonia, perfurado, irmãos, os ossos aqui do pulso e os ossos da perna, do pé. E ele ainda consegue enxergar no meio daquela multidão e aquela blasfêmia ao redor dele, enxergar a mãe dele lá no meio das mulheres. E ele fala ao seu discípulo amado e à sua mãe, ele diz: ora Jesus, vamos ler juntos, irmãos. Ora Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Que exemplo do nosso Salvador, irmãos. Muitas vezes a gente sofre, na nossa dor a gente se isola, a gente não enxerga a dor alheia. A gente tende a fazer isso. É um erro meu, é um erro seu. A gente acha que a gente é o único que está sofrendo na face da terra. A gente tem a síndrome da pessoa afogada e o salva-vida vai tentar ajudar e a pessoa afogada, ela quase afoga o salva-vida. Já pensou nisso, né? Quando o salva-vida é treinado, ele tem que considerar esse fato de que se ele não tomar cuidado, ele vai para o fundo também. Porque quem está sofrendo geralmente não se preocupa com mais nada ao redor, mas Jesus se preocupou. E ele nos ensina, irmãos, que na nossa dor há sempre espaço para empatia, há sempre espaço para se preocupar com as outras pessoas, há sempre espaço para se preocupar com os nossos familiares, há sempre espaço para se preocupar com os nossos irmãos. Então, irmãos, uma dica aqui, quando a gente achar que a gente é o único sofrendo na face da terra, vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos lembrar de alguém que está sofrendo também. Nós não somos os únicos. Se todos fizerem isso, vai ter sempre alguém lembrando de você também. Olha que coisa maravilhosa.
Irmãos, Jesus nos deu exemplo, Ele fez isso na prática. Se Ele não fizesse isso, ninguém ia falar nada, irmão, nas Escrituras, mas Ele fez. E que exemplo magnífico. Então a terceira palavra foi de cuidado, e hoje, continuando, eu quero dizer a quarta palavra, e eu convido você a ler Mateus 27, 46. Vamos ler juntos? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, nós temos esta frase de desamparo. Esta frase está em idiomas que, logicamente, não são os nossos, né? Eli, Eli está em hebraico, lama sabachthani está em aramaico, e quer dizer exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? Como explicar essa frase de Jesus? Jesus não mente, então de fato ele foi desamparado, de fato ele perguntou uma pergunta sincera para Deus, ele fez uma oração, um grito de agonia, de desespero. Como Jesus se desespera, irmãos? Como que ele, sendo o Criador dos céus e da terra, segunda pessoa da Trindade, é capaz de falar isso? Por que me desamparaste? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus o Pai desamparou ele. E sabe por quê? Porque ele fez coisa errada? Não, porque eu fiz coisa errada. Porque você fez coisa errada. Porque nós fizemos coisa errada. Nós somos pecadores. Ninguém conseguia resolver o nosso problema. Ninguém, só Jesus podia fazer isso. Este momento, irmãos, foi crucial para a salvação da humanidade. Se esse desamparo não acontecesse, nós estaríamos perdidos. Um pregador disse uma frase, eu achei muito interessante. Se o pai amparasse o filho naquela hora, se o pai, ao invés de desamparar, amparasse a Jesus naquela hora, toda a humanidade estaria desamparada para todo sempre. Se o pai tirasse o filho da cruz ali naquela hora, se o pai salvasse Jesus, tirasse ele, interrompesse aquilo, toda a humanidade desceria ao inferno, com todo o direito e merecimento, sem chance nenhuma. Mas porque Jesus suportou, inclusive, o desamparo do Pai, eu e você podemos ser amparados pelo Pai. Dá para ver que amor é esse, irmãos? Talvez a gente não entenda a dimensão, mas você pode experimentar esse amor. Você pode experimentar. Se você nunca experimentou esse amor, essa graça infinita, você deve entender que os seus pecados levaram um inocente a morrer por você. E ele disse: por que me desamparaste? Na dor e agonia de Jesus, na sua humanidade. Lembra que Jesus é 100% Deus, mas também 100% ser humano. Tá? Jesus não era um fantasma, uma visão, tá, irmãos? Ele era uma pessoa de carne e osso, e a sua carne e osso foi esmagada por mim e por você. Era necessário, porque era profetizado, era necessário que um cordeiro perfeito, puro, limpo, inocente, tomasse o lugar do pecador. Isso desde o começo de que Adão e Eva pecaram, do Velho Testamento, tem a figura da ovelha, do cordeiro morrendo pelo inocente, e agora Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele cumpre isso aqui, e ele é desamparado, irmãos, desamparado. Jesus Cristo, ele fala isso, é uma citação do Salmo 22:1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aqui o salmista grita, às vezes eu e você nos sentimos assim: Senhor, onde o Senhor está quando eu preciso? A dor está muito grande, o Senhor sumiu. Por que eu não percebo a tua voz, não percebo o Senhor respondendo minha oração? Irmãos, Deus sempre está presente. Nós nem sempre percebemos. Aqui nesse caso, irmãos, Jesus Cristo, ele fala de uma realidade, de um desamparo real, porque o Deus santo e perfeito não suporta pecado, e Jesus se fez pecado por mim e por você. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que você dá para os seus filhos? Pai, estou te falando aqui. Às vezes você fala: eu vou dar isso para o meu filho, não é nem sempre porque ele merece, mas porque eu amo. Porque eu amo.
Eu estou falando de filhos carnais, tá? Nossos filhos de carne e osso aqui. Nós conhecemos nossos filhos, sabemos das limitações, mas nós os amamos mesmo assim. E por isso nós damos o melhor, irmãos. Deus olha para mim e para você, se você se arrependeu dos pecados e já creu em Jesus como Salvador. Ele olha para mim e para você como justificados, como pessoas justas. Sabe por quê? Porque Ele pegou a justiça de Cristo e colocou sobre mim e sobre você. E nós somos vistos justos por causa de Jesus, não por causa da gente. Não por causa de mim, não por causa de você, por causa de Jesus. Então alguém pagou o preço. Eu sei que foi pago um alto preço. A graça de Deus é maravilhosa, é de graça para nós, mas custou tudo para Deus. Não devemos baratear a graça de Deus vivendo em pecado, porque isso é crucificar Jesus de novo e falar: o que o Senhor fez por mim não é nada, eu vivo do jeito que eu quero, vivo no pecado. Agora, aquele que se arrepende e fala: Senhor, sou pecador, aquilo que te levou na cruz, eu me envergonho, eu me entristeço e eu quero mudar de vida. Com a tua graça eu vou largar o pecado, eu vou largar meus pensamentos, a minha manipulação das pessoas, das situações para fazer a minha vontade, porque eu quero fazer a tua vontade, não a minha vontade. Chega de manipulação, chega de pecado, chega de desobediência. Senhor, me perdoa, porque os meus pecados crucificaram o teu Filho Santo na cruz. Então, irmãos, quando você percebe a dor do desamparo de Jesus, isso deve mexer com a gente. Essa foi a quarta palavra. A quinta palavra. E eu quero fazer uma observação aqui, irmãos. Da primeira até a terceira palavra, estava entre a hora terceira e a hora sexta. Quer dizer, entre as 9 da manhã e meio-dia. Estava claro ainda, como o sol do meio-dia, né? Se você quer achar sombra no meio-dia, você não consegue, porque o sol está bem em cima. Mas diz a palavra de Deus que da hora sexta à hora nona, do meio-dia até as 3 da tarde, tudo se escureceu, virou trevas. Vou pedir para o irmão Alexandre, o irmão Fernando, fazer uma coisa para mim. Desliga só essas luzes aqui, por gentileza. Está aí atrás. Vai ter que descobrir qual que é. Eu não sei se é a primeira ou a última. Isso, ótimo, perfeito. Eu não vou apagar tudo para ninguém ficar com medo aqui, principalmente as crianças, né? Mas, irmãos, diz a palavra de Deus que se escureceu, e creio eu, irmãos, que escureceu tremendamente, como um sinal de que a própria natureza estava em pranto. A natureza, irmãos, a criação estava em agonia, porque o Criador estava sendo crucificado. Dá para perceber essa dor, irmãos? Dá para perceber isso? E também aqueles que zombavam de Jesus agora não conseguiam enxergar Jesus. Talvez só conseguiam ouvir Jesus. E ouvir as últimas palavras de Jesus. Então a quarta palavra, que foi o desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Já foi dita no escuro, nas trevas. Que talvez era o melhor retrato do coração do Salvador. Coração escuro e triste por causa do desamparo. Agora, o sofrimento físico de Jesus. Jesus fala em João 19, eu peço que você leia comigo. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe a chegaram à boca. Então essa foi a quinta palavra, a palavra de agonia, a dor física de Jesus Cristo. Lembrando-os que Jesus, ele não pode ser separado como homem e Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem, ele é uma pessoa, e aqui o seu corpo grita. Diz, irmãos, que quem passa pela experiência de sofrimento na cruz, sente cãibras frequentes, irmãos. Você já sentiu cãibra durante a noite? Como que é desagradável, né? Parece que alguém está te amarrando ali. Jesus Cristo sentia, porque era isso que uma pessoa crucificada sentia. E ele não conseguia mudar ou se alongar, porque se ele tentasse levantar, irmãos, a dor aguda, crônica dos pregos atravessados no pulso e no pé eram gritantes. E para conseguir respirar, para que a posição do pulmão ele tinha que levantar. Então imagina a dor, irmãos. Diz que os ossos se desconjuntam de quem está nessa posição de dor aguda.
A sede é tremenda, o corpo grita por hidratação. E sabe o que davam para Jesus quando tinha sede, irmãos? Não era água, não. Era vinagre. Então a língua ficava grudando no céu da boca, asfixia, ou seja, a falta de ar era a coisa mais comum. O coração parava ou não conseguia bombear direito, em alguns casos até rompia, explodia lá dentro. E na sede deram-lhe vinagre, que dá ainda mais sede. Então, quando esse texto fala de vinagre, irmãos, é diferente daquele outro vinagre com fel, que era anestésico, que era para diminuir a dor. Agora, esse aqui era para aumentar a dor. Era para dar mais sede ainda, para causar uma tortura maior, para que ele morresse logo. Dá para perceber, irmãos, tudo propositalmente, tudo cruel, tudo feito. E Jesus na agonia aqui. Tenho sede, tenho sede. Até o nosso Salvador gritou pela necessidade que ele tinha. Irmão, você não pode ter vergonha de quando você está em apuro, você está sentindo dor, você não é super-herói para aguentar sozinho. Não, irmãos. Você pode falar, está doendo. E clama para Deus. Davi fazia isso, Davi chorava, Davi levantava sua voz para Deus, porque Deus está lá para te acudir. Mesmo que às vezes o que te é oferecido é vinagre, Deus sabe, Deus cuida de você. E a sexta palavra, aqui em João 19:30, eu quero que você leia comigo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essas duas palavras, irmãos, está consumado, retrata a vitória que Jesus Cristo teve. Ele cumpriu a missão que lhe foi dada, do começo ao fim. Essa palavra está consumado, irmãos, tem 3 significados. Quando alguém te dá uma missão, você cumpre completamente. Esse é o primeiro significado. Quando um pagamento, uma dívida existe, você quita, está pago. É tão gostoso pagar uma dívida, né? Não é fácil, mas é gostoso quando é quitado. É que Jesus está dizendo, está pago. Está pago. Não tem mais nada pendente. Isso quer dizer, irmãos, que eu e você não tem que fazer nada para ganhar o céu. Amém, irmãos? Ele fez tudo. O que precisamos fazer, então? Receber o que ele já fez. Pela fé. Arrependidos e crendo. Igual o ladrão fez na cruz. Senhor, lembra-te de mim, Jesus falou. Hoje mesmo estás comigo. Então, irmãos, esse é o segundo significado. O terceiro é uma posse garantida. Ou seja, eu garanti isso para todos os que em mim creem. Jesus garantiu a vida eterna no céu para toda a eternidade, porque a obra dele foi completa. Não tem mais nada pendente. Irmãos, olha que maravilha. Foi o grito de vitória de Jesus. Logo depois que ele disse, tenho sede, ele falou aqui, ó, está consumado. E ele sabe, irmãos, quando está consumado, porque ele fez exatamente o que ele foi enviado para fazer. Maravilha, irmãos, maravilha. E a última palavra, a 7ª, a oração de rendição. Vamos ler juntos Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lembra, irmãos, que nós estamos falando aqui de alguém que é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Alguém que criou do nada, criou tudo. Alguém que tem poder de ressuscitar mortos. O que é para Jesus sair da cruz? Não é nada. Ele fez um aleijado, um homem de que 38 anos não andava, agora é levantar e carregar o leito. Isso não é nada. Jesus podia simplesmente sair dali, recobrar sua saúde e pronto. Mas ele fez isso. E ele entregou o Espírito a Deus. Na verdade, ele se entregou para os homens e se entregou para Deus. A Bíblia diz, em João 10:18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então, irmãos, Jesus Cristo propositalmente se segurou na cruz. Não foram os soldados que seguraram, não foram os pregos. Foi o amor dele que segurou ele lá. Foi a obediência ao Pai. O amor ao Pai, o amor a nós, que segurou Jesus. Então, irmãos, essa entrega de Jesus Cristo foi magnífica, foi cheia de significado espiritual.
Em Filipenses 2,8 diz que Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu sei, irmãos, que não é fácil ficar ouvindo tanto sofrimento assim. E eu espero que você não tenha os seus sentimentos desensibilizado, às vezes por assistir televisão, às vezes por ver noticiários com tanta crueldade. Quando você ouvir uma mensagem dessa, você nem fica chocado com a dor e sofrimento, mas lembrar que era você que deveria estar lá, era eu que deveria estar lá, justamente crucificado, pagando pelos meus pecados, e ele ficou no meu lugar, no seu lugar, tomou a nossa posição para que fôssemos feitos justiça de Deus. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? A palavra de Deus, ela responde para nós, irmãos. Em Isaías 53, 5, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Já dá para ver aqui que a história não terminou aqui. O que Jesus faz? Nós falamos o porquê ele morreu, mas o que ele faz até agora, até esse momento? Disse Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ele não é uma opção. Ele não é uma alternativa para quem quer ir para o céu. Ele é o único caminho. Eu não estou falando aqui de igreja batista, tá, irmãos? A igreja batista não salva ninguém, tá bom? A igreja, seja lá qual o nome que receba, denominação que receba. É bom ter denominação, para as pessoas saberem o que nós cremos, saber a nossa história, mas a nossa história deve ser marcada pelo sangue de Jesus, nosso Salvador, acima de tudo e qualquer coisa. Amém, irmãos? Porque Ele é o caminho. Tá, irmãos? Porque lá na eternidade, lá no céu, Deus não está nem aí, não está preocupado em que grupinho fazemos parte aqui. Está preocupado se nós somos justiça de Deus através de Jesus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o que Jesus faz? Ele media entre você e Deus. Você quer ir para morar no céu com Deus? Você quer ter a salvação, a vida eterna? Você quer estar em paz com Deus? Só através de Jesus. Você tem que, igual o ladrão na cruz, fazer alguma coisa. Não uma obra, porque não tem como você fazer na obra nenhuma. Você tem que se arrepender e receber a obra de Jesus por você. Então, você rejeita ou recebe a Jesus? João 11, 12. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É assim que se recebe a Jesus. Crendo no nome dele. Crendo no que ele fez por você. Crendo em quem ele é. Filho de Deus, que morreu no meu lugar, no seu lugar. Eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você está aqui, você já fez isso. Você já se arrependeu e já creu em Jesus como Salvador. Mas talvez você está aqui, você nunca fez isso. Eu não estou perguntando se você já foi batizado, se você é religioso, se você frequenta uma igreja. Eu estou falando para você. Você um dia já chegou para Deus e disse: Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Os meus pecados levaram Jesus na cruz. Me perdoa e me salva. Que a justiça do teu Filho inocente me cubra. Ele seja o meu Salvador. Arrependimento e fé. Isso. Se você nunca fez e quer fazer isso agora, eu convido você, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Não é para ninguém ficar sabendo, não é para expor, se bem que aquele que faz isso não tem vergonha de expor a sua decisão, mas é entre você e Deus aqui. Eu queria que você, com o seu coração aberto,
pensasse. E talvez Deus tocou no seu coração para tomar essa decisão, se arrependendo dos pecados e crendo em Jesus como seu Salvador. Talvez você quer simplesmente se manifestar aqui e só eu vou estar olhando porque eu vou estar orando por você. Pastor, Deus está tocando no meu coração, eu quero me arrepender dos pecados e crer em Jesus como meu Salvador. Você simplesmente olha para mim e levanta a sua mão para mim. Ninguém mais vai querer olhar isso. Pastor, Deus tocou no meu coração, eu nunca fiz isso, mas eu me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus como meu Salvador. Se depois do culto você precisar conversar, com prazer eu vou conversar com você. Se tiver dúvidas, eu vou esclarecer pela palavra de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, você já fez isso, mas talvez você está vivendo de uma forma que você sabe que deveria ser séria, uma forma de santidade, uma vida de obediência. Talvez você lá no fundo entende, puxa vida, eu estou barateando a graça de Deus. Eu não estou levando a sério o que Jesus fez por mim. Deus está tocando no meu coração, tocando no seu coração, e você quer oração. Pastor, ore por mim. Sim, amém. Eu devo levar mais a sério a minha vida com Deus. Amém. Eu quero andar como um cristão que honra a Deus, não andar barateando a graça de Deus. Levanta a mão, pastor, ore por mim. Amém. Viver em santidade, viver em obediência na graça de Deus. O que Jesus pagou foi muito caro, irmãos, para nós simplesmente vivermos como queremos viver, mas que vivamos como Ele quer que vivamos. Pastor, ore por mim. Deus está tocando no meu coração. Eu devo levar a vida cristã a sério. Amém. Senhor Deus, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e também pelos visitantes que estão aqui, que o Teu Espírito traga essa palavra na nossa mente, em todo momento da nossa vida. Que o sofrimento de Jesus, que eu sei que nunca foi em vão, venha a ser real, venha a ser banhado de gratidão, de obediência por parte dos Teus filhos, por minha parte, por parte dos meus irmãos. Ajude cada um aqui nas dores e sofrimentos a lembrarmos das 7 palavras de Jesus, e Ele, como nosso Salvador, nos dá exemplo de ainda nos preocuparmos com outros que sofrem ao nosso redor, de perdoarmos os nossos inimigos, de clamarmos a Deus quando sofremos, não tentarmos sofrer sozinhos, mas de clamarmos, de valorizarmos a comunhão com o Senhor acima de qualquer coisa, de cumprirmos a nossa vida cristã de modo que honra ao Senhor, do começo ao fim. Em tudo, ó Pai, ajude-nos a aprendermos com o nosso Salvador. Traga conforto e direção a cada vida, a cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.